Olá, hoje vamos mergulhar num conceito que é, olha, o coração da vida cristã. A ideia de que a fé não é um momento único, mas sim uma jornada constante. É uma maratona de perseverança que, na verdade, só começa depois daquele primeiro compromisso. E é essa frase que dá o pontapé inicial para tudo que vamos conversar. Ela define o tom. A conversão não é a linha de chegada, sabe? É, na verdade, o ponto de partida para um relacionamento, um compromisso que dura a vida inteira. Muito bem. Se a fé é uma jornada, já dá para imaginar que ela tem seus desafios, né? Não é um caminho reto e fácil. Então, o primeiro ponto importante é a gente reconhecer a dificuldade de manter essa chama acesa com o tempo. Isso nos leva a um conceito bem conhecido, o esfriamento na fé. E a base para essa discussão toda vem direto das Escrituras. Esse versículo de Mateus é muito claro. Ele mostra por que perseverar não é só uma coisa boa de se fazer. Segundo o texto, é algo essencial. A salvação está diretamente ligada a essa capacidade de se manter firme, de ir até o fim. Mas na prática, o que significa esfriar na fé? Não é um sentimento vago, não. O material que a gente está analisando aponta para sinais bem concretos, atitudes que dá para observar. Começa devagar. A pessoa para de ir à igreja, depois para de ler a Bíblia, a oração vai ficando de lado, e quando se dá conta, Deus já não faz mais parte do dia a dia. E aqui tem uma analogia que é perfeita. Pensa em qualquer relacionamento importante na vida, com amigos, com a família. Se não houver interação, o que acontece? A relação esfria, se perde. A lógica aqui é a mesma. Negligenciar essa conversa diária, essa troca, é o que leva ao tal esfriamento e pode colocar em risco o dom da redenção. Agora, vamos aprofundar um pouco mais, porque a coisa fica mais sutil. A próxima ideia é que a negação da fé não acontece só quando alguém diz "eu não creio". Ela pode acontecer no silêncio, nas pequenas coisas que deixamos de fazer no dia a dia. E para a gente entender o peso disso, essa citação de Mateus ela é fortíssima. Ela estabelece o quão sério é esse ato de negar, preparando o terreno para a gente entender como isso pode acontecer de forma silenciosa, sem que uma única palavra seja dita. E aqui fica a grande questão deste trecho. Como isso é possível? Parece até contraditório, né? Negar sem falar. Mas vamos explorar as formas bem práticas que o texto nos apresenta para isso. Então, o ponto central é este. A negação pode ser passiva, pode ser por omissão. A primeira forma é simplesmente deixar de falar sobre ele. A segunda, abandonar a leitura da Bíblia, que é descrita aqui como um verdadeiro manual de vida. E a terceira, que a gente já comentou, é cortar a comunicação, a oração. Cada passo desses é uma forma de se afastar. E para fechar essa parte, a gente sai do negativo, o que não fazer, e vai para o positivo. A grande aspiração não é apenas não negar, mas transformar a própria vida em um testemunho ativo, constante, desde a hora que se acorda até a hora de dormir. E isso tudo nos leva naturalmente à parte final da nossa análise. Qual é o propósito por trás de toda essa perseverança? Não se trata só de uma luta individual. Existe uma missão, uma tarefa dada aos fiéis para impactar o mundo ao redor. O texto aqui introduz um conceito muito poderoso, o de embaixador. E isso muda tudo. Implica uma mudança de identidade. A pessoa não se vê mais como um cidadão comum, mas como um representante de uma outra cultura, a cultura do céu, e tem a responsabilidade de agir como tal aqui na Terra. E essa missão é ilustrada de forma brilhante com duas metáforas centrais, tiradas lá de Mateus: ser sal da terra e ser luz do mundo. Ok, mas o que cada uma dessas coisas significa na prática? Esse slide detalha isso muito bem, olha só. Ser sal tem a ver com preservar, influenciar, dar sabor ao ambiente, sabe? E vem com um aviso bem sério. Sal que não salga não serve para nada. Já a luz tem a ver com guiar, com revelar a verdade, com iluminar o caminho de quem está no escuro. E o mandato aqui é claro. Não é para se esconder, é para brilhar, para que as boas obras sejam vistas e glorifiquem a Deus. E aí é que tudo se conecta. A jornada diária de perseverar, de não deixar a fé esfriar, de não negar com o silêncio, tudo isso culmina nesse propósito maior: usar a própria vida para impactar as pessoas de forma positiva e, através dessas ações, glorificar a Deus. E a reflexão final nos leva da teoria direto para a vida real. A jornada da perseverança não acaba num conceito abstrato, ela se abre para a ação. O desafio proposto é exatamente esse: como transformar todas essas ideias em um impacto real, hoje. A pergunta que fica no ar é essa que a gente vê na tela. Para continuar explorando tópicos como esse de forma clara e direta, é só se inscrever aqui no nosso canal. A gente se vê na próxima.